Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Judas, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservos de Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados contra os falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou nas escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Amém. Esta palavra escrita por Judas, esse Judas é irmão de Tiago, que Jesus chama para ser seu discípulo. E ele escreve esta carta aos irmãos, dizendo que grande é a batalha pela fé que nós temos. Grande é as lutas que nós temos. Mas Deus, ele não poupou nem o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E ele relata, ele não poupará aqueles que não crê. Judas aqui traz a reflexão. Lembra que nem aos anjos Deus poupou. Porém aqui há dois tipos de evento que acontece que Deus age para cuidar e para zelar pelo povo. Aqui Deus reserva em prisões eternas anjos que poderia trazer dissolução, briga sobre os outros anjos. Se a briga seria tão grande contra anjos caídos que deixou o seu principado, imagino o que seria da população aqui na terra, com aqueles que deixaram o principado e foram derribados do céu à terra. Deus então, sabendo disso, encerrou, deixou esses anjos presos em prisões eternas até o dia do juízo. Deus aqui guarda o seu povo. Também traz aqui a reflexão para todos aqueles que não creram que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é longânimo, e Ele deu o livre-arbítrio para a escolha. E mesmo assim os homens e os anjos escolheram coisas erradas, coisas adversas que não é a vontade de Deus. Mas nós que estamos em Deus e em Cristo Jesus, procuramos então conhecer, efetuar, agir passo a passo, porque também não vamos ser poupados se mudarmos
o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e fazer a conversão ao contrário que Deus nos direcionou. O maior desgosto de Deus para com o homem é quando ele volta ou quando ele desanima e deixa para lá todo o propósito que Deus colocou nas suas mãos. E isto aconteceu. Aconteceu com o povo de Israel, que foi citado aqui nesta palavra, que Deus chamou, preparou e aqui predestinou este povo para atravessar, mas eles desejaram voltar a servir outros ídolos, voltar a ser escravo e não querer seguir a voz de Deus através de Moisés. Então o próprio Deus encerrou eles também em prisões eternas. E muitos foram mortos e não entraram também na terra prometida, porque não creram. E aquele que não crê no único e unigênito Salvador, e aquele que não crê no próprio Deus que criou os céus e a terra, Deus também não tem prazer nele. Deus também não tem prazer naquele que já iniciou, aquele que participou do corpo e do sangue de Cristo e agora já está em outra direção. Deus também não tem prazer com ele. Como o Senhor não poupou aos anjos, não poupou os seus filhos, ele também não poupará estes homens, estas mulheres, que mudam a direção e não querem mais servir a Deus. Deus dá o tempo, e o tempo é de vida, e o tempo é de esperança, para que o homem reconheça e queira ser salvo. Nós fomos achados por Deus, nós fomos arrancados do lamaçal, da maldade, do pecado que nos acorrentava. E hoje nós queremos, por livre e espontânea vontade, queremos estar na presença de Deus. E Ele, nos achando e sondando os nossos corações, sabendo que nós queremos, Ele nos retribuirá com as bênçãos que é de Jesus, nos fazendo co-herdeiro de Cristo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque não são mais chamados de criatura, mas sim de filhos. Aqueles que são co-herdeiro. Co-herdeiro é aqueles que recebem tudo que um herdeiro recebe. Mas aqueles que crerem e iam usar o seu livre arbítrio para escolher estar em Cristo Jesus, para escolher sair das adversidades que o mundo oferece, as paixões e as concupiscências que o mundo oferece todos os dias, e também todos os dias somos entregues à morte, para estarmos na desconfiança e mostrar que o mundo é mais interessante estar com eles do que com Deus. Mas nós sabemos que o mundo é um quadro de aparência e tenta ofuscar a glória de Deus, tenta ofuscar os olhos, tenta enganar a mente humana. Mas nós sabemos que o fim é amargo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e paz. Então aqui, mesmo que nem Jesus foi poupado, nem os homens foi poupado, nem os anjos foi poupado, que diremos nós também não seremos poupados, mas aqueles que estão em Deus e escolhem estar em Deus e debaixo da sombra do onipotente Deus. Agora é Deus que o justifica.
Agora é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora todo embaraço, toda corrente é tirada desta vida, desta alma, desta pessoa. E agora aquilo que condenava não condena mais. Aquilo que era peso não é peso mais. Aquilo que era perseguição não é perseguição mais. Aquilo que era escravidão agora não é escravidão mais. Porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Porque Ele nos amou primeiro e nós o aceitamos de livre e espontânea vontade. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, Deus maravilhoso, Deus santo, te agradecemos por este dia, por este devocional, por estarmos na tua presença para te louvar, para te agradecer pela vida e pela paz. Obrigado pelo livramento que mais um dia o Senhor nos dá, por esta porção de vida, de vitória, de livramento, de conquista e de realizações que o Senhor nos dá. Visita, Senhor, a casa dos nossos familiares, dos nossos irmãos, de cada pastor, de cada evangelista, de cada ministério, de cada um, ó Deus, de cada família que está debaixo das tuas mãos onipotentes e creu e crê em estar em ti. Em ti somos mais do que vencedores, porque é o Senhor que nos faz vencer. Obrigado, Senhor, por tirar de nós toda a condenação que o mundo vem condenando as nações, os povos. Obrigado por tirar de nós toda a corrente da maldade, do pecado. Obrigado, Senhor, por nos iluminar, tirar as escamas dos nossos olhos, para saber que existe um Deus que cuida, que zela pelos seus. Os seus e aqueles que aceitam a Cristo e estar em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo. Nos dá um dia de paz, de vitória, de livramento. Seja o nosso Deus, seja o nosso libertador. Envia os teus anjos para acampar na casa de cada um, livrando, guardando de todo mal. Guarda, Senhor, aqueles que precisam sair, aqueles que precisam voltar, aqueles que precisam viajar. Envia os teus anjos para guardar, já adiantando, Senhor, para que o Senhor venha tirar do caminho toda a eira, toda a pedra de tropeço. Dá o livramento aos teus filhos, dá o livramento, Senhor, àqueles que estão em ti. Continua guardando e nos livrando de todo mal. Desde já eu te agradeço pela providência, pela saúde, pela vitória, por mais uma porção neste dia que o Senhor nos dá. Te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.